Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula e hoje nós falaremos de divisão. Não especificamente divisão, a gente vai entrar em um tema específico dentro da divisão. Como os temas, na verdade. Vamos lá. A gente vai falar de divisão exata. Quando é que eu terei uma divisão exata? Vamos resolver essa divisão aqui para a gente ter uma noção. Vamos colocar aqui no algoritmo. 246 dividido por 6. 2 não dá 24, dividido por 6 é 4. 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, 0. Só colocar outro 0 aqui. Baixa o 6. 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes 6 é 6. 6 menos 6, 0. Então, por aqui, 41. Quando a divisão deixa resto 0, a chamamos de divisão exata. Então, observa aqui que o nosso resto é 0. Então, essa divisão aqui é uma divisão exata, ou seja, 246 dividido por 6 é exatamente 41. Já se o resto não for 0, se aqui não dê 0, não seja 0, minha divisão é dita não exata ou a divisão não é exata. Certo? Ok. Veja outros exemplos. Verificar se essa divisão aqui é exata ou não. É demais. Então, não. 348 dividido por 4. 3 por 4 não dá, 3 é menor, junta com a dezena. 34 dividido por 4, se eu for na tabuada olhar, dá 8. 8 vezes 4 dá exatamente 32. 4 menos 2 é 2. 3 menos 2 é 0. Baixa 8. 28 dividido por 4, também dá de olhar na tabuada. 7 vezes 4 é 28. E aqui pode diminuir. 8 menos 8 é 0. 2 menos 2 é 0. Ou seja, o resto também é 0. Significa que essa divisão é exata. Certo. Essa outra aqui. 1836 dividido por 8. 1836 dividido por 8. 18 por 8. Na tabuada também tem, dá 2. 2 vezes 8 é 16. Vou fazer de um jeito mais rápido. Ok? Método mais prático. Eu não vou colocar essa subtração, vou fazer de cabeça. 2 vezes 8 é 16. 18 menos 16, 2. Baixou 3. 23 dividido por 8, também dá de olhar na tabuada, também dá 2. 2 vezes 8 é 16. 23 menos 16 é 7. E aqui é o resto, não tem mais. Ah não, desculpa, tem ainda o número. Né? Deixa eu aqui dar uma apagadinha de leve. Já tem o 6 aqui. Calma, calma, calma. Baixa o 6. 76 dividido por 8 também tem na tabuada. Dá exatamente 9. Dá 9. 9, porque 9 vezes 8 é 72. E sobram 4. 76 menos 72. Pronto, não tem mais ninguém. O resto aqui. Como o resto não é 0, eu afirmo que minha divisão é não exata. Tem mais um aqui. Lá em cima, né? 4.300. Quatro não dá. 43 dividido por 7.
Também, olhando a tabela do 7, dá 6. 6 vezes 7, 42. Então, aqui sobra 1. Baixa o 7. 17 por 7, lá na tabela de multiplicação, a gente tem o 2. Porque 2 vezes 7 é 14. Sobram 3. Okay? 17 menos 14. Baixa o 9. 39 dividido por 7. Na tabuada lá tem 5. Porque 5 vezes 7 é 35. E aqui para 39 deixa resto 4. Novamente o resto não é zero. Então, novamente eu tenho uma divisão não exata. Certo? Então, aqui eu tenho resto 0, divisão exata. Resto 4, divisão não exata. Novamente resto 4, divisão não exata. Vamos ver a sequência. Para a gente olhar a relação fundamental da divisão. Vamos ver o que significa isso. Júlio tem guardado do período de adolescência 437 bolinhas de gude, petecas. Resolveu dá-las a seus filhos e sobrinhos, no total de 8 garotos. Se todos receberão a mesma quantidade de bolinhas de gude, quantas cada um ganhará? Aqui, logicamente, eu estou querendo 437 e repartir com os 8 garotos. Em partes iguais, já que eu disse que receberão a mesma quantidade de bolinhas. Então, nada mais é do que uma divisão. O que eu quero fazer é 437 dividido por 8, 8 garotos. 43 por 8 dá 5. 5 vezes 8 é 40. 43 menos 40 é 3. Acho 7. 37 dividido por 8 dá 4. Porque 4 vezes 8 é 32. 37 menos 32, 5. Então aqui é o resto. Será que não tem mais? Está falando o seguinte. Cada garoto ganhará 54 bolinhas de gude. E sobrarão ainda 5 que o Júlio pode fazer o que quiser. Certo? Então aqui é a forma da divisão. E bem mais perfeitinho, a mesma divisão. E a gente vai notar o seguinte. Nós temos nosso número aqui, que é quem eu quero dividir. Nós já falamos dele. A gente chama de dividendo. Então, 437 é o dividendo. Nós temos por quanto eu quero dividir. Ok. Aqui é o que a gente chama de divisor. A novidade é só dando reforço. Nós temos o resultado dessa divisão, que a gente chama de quociente. Resultado da divisão é o quociente. E aqui nós temos a sobra final, que a gente chama de resto. Tem livros que chamam de diferença, mas a gente escolhe chamar de resto. Então aqui eu tenho dividendo, vou dividir pelo divisor, o resultado vai ser o quociente e o que sobrar é o resto. Se observar, o que eu vou ter é basicamente isso. Isso aqui basicamente é a prova real. A prova real diz que eu tenho que fazer o seguinte. Pega o 54, ou seja, o quociente, multiplica pelo divisor. O resultado dessa multiplicação eu somo com o resto. A conta toda vai ter que dar o dividendo. Isso aqui nada mais é do que a prova real de uma divisão. A gente chama essa prova real, ou seja, a relação entre os elementos da divisão, que eu vou colocar desse jeito, usando os nomes, né? O dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Essa prova real a gente chama de relação fundamental da divisão. Ou seja, eu estou relacionando os elementos da divisão em uma expressão matemática. Então, ela é chamada de relação fundamental da divisão. Vamos ver algumas aplicações. Olha só. Dividi certo número por 7 e encontrei 28.
Tendo sobrado 4, que número foi esse? Então, pensa bem. Eu tenho um determinado número, ok? E esse determinado número, lembra? O número que eu divido é o dividendo. Vou colocar aqui uma letra maiúscula, D. Quando eu dividir ele por 7, ou seja, por quem eu quero dividir, isso aqui é o divisor. Encontrei 28. O que a gente encontra em qualquer operação, a gente chama de resultado. No caso da divisão, é o quociente. Tendo sobrado, a sobra a gente chama de resto. Então, o que eu tenho aqui nada mais é do que a aplicação direta da relação fundamental. O dividendo, chamei de D, vai ser igual ao quociente, que é 28, multiplicado, ou seja, vezes o divisor, 7, mais o resto, 4. Quando eu multiplico isso aqui, vamos fazer a conta, ou seja, 28 vezes 7. 8 vezes 7 é 56. Põe 6, vai o 5. 7 vezes 2, 14, mais 5, 19. Então, aqui eu tenho 196, ou seja, o dividendo vai ser 196 mais 4. E 196 mais 4 é igual a 200, ou seja, o número é 200. Ok? Então, aplicação direta. Seguindo. Importante notar. O que a gente precisa notar nisso? O resto de uma divisão é sempre menor que o divisor. Nunca será maior. Por quê? Porque se o resto fosse maior ou igual, eu poderia continuar dividindo. Então é necessário que ele seja menor. O que isso quer dizer? Vamos ver um exemplo para ficar claro. Então, quais os possíveis restos da divisão por 5? Então eu vou pegar o número e dividir por 5. Quais os restos que podem aparecer? Ora, essa observação diz que o resto tem que ser menor que o divisor. Como o divisor é 5, certo? Então, quais são os números naturais menores que 5? 0, 1, 2, 3 e 4. Bom, é basicamente isso. É só saber quem é o divisor e você vai encontrar, ou vai colocar os números menores que esse divisor. Continuando aqui. Múltiplos e divisibilidade. Observe o probleminha. Na mercearia do seu Raimundo, o quilo de arroz, ou quilograma, ele custa R$4. Vejamos uma tabela com alguns valores pagos de acordo com a quantidade de arroz comprado. Aqui na tabela ele tem número de quilos de arroz e aqui o valor pago. Então, quando compro 1 quilo, paga 4. Quando compro 2 quilos, pago 8. Quando compro os 3 quilos, pago 12. Quando compro 4 quilos, pago 16. E quando compro 5 quilos, pago 20. Ok? Então, esses números, 4, 8, 12, 16 e 20, a gente chama de múltiplos de 4. Por que múltiplos de 4? Porque eles são os resultados de uma multiplicação do número de quilos de arroz por 4. Observe bem. Esse 4 aqui, como é que eu poderia encontrar ele? Basicamente, eu vou pegar quantidade de arroz, ou seja, 1, e vou multiplicar por quanto? Por 4, que é o custo de 1 quilo, certo? Quem será o 8? Basicamente, quantos quilos de arroz vezes o preço de 1? 2 vezes 4, 8. E aqui seria 3 vezes 4, 12. Aqui, 4 quilos vezes R$4 por cada um, 16. E aqui em 5 quilos vezes R$4 por cada quilo, dá 20. Certo? Então, como esses resultados são multiplicações do 4 pelo número de quilos de arroz, esses números, 4, 8, 12, 16 e 20, são chamados de múltiplos, resultados de multiplicação de um número por outro qualquer. Multiplicação exata, lógico. Certo?
Além de eu chamar de múltiplos, esses mesmos números, eles podem dizer, a gente pode dizer também que eles são divisíveis por 4. O que seriam divisíveis? Pois as divisões desses números por 4 é exata. Ou seja, quando eu pegar o 4 e dividir por 4, o resultado dá 1. Exatamente 1. Ou seja, o resto é 0. Quando eu pego o 8 e divido pelo mesmo 4, que vai dar 2 exatamente. 12 dividido por 4 dá 3. O 16 dividido por 4 também dá 4. E o 20 dividido por 4 dá 5. Ou seja, todas as divisões são exatas. Quando isso acontece, a gente diz que aquele determinado número é divisível por outro. No caso, esses números 4, 8, 12, 16 e 20 são divisíveis por 4. E aí tem tantos outros números divisíveis por 4. É só seguir fazendo as divisões. Certo? Então, a teoria diz que o número natural A, que aqui eu tenho 4, 8, 12, 16 e 20 como sendo A, é divisível por número natural B, que a gente substituiu aqui por 4. Diferente de zero, lógico, esse número, ou seja, o divisor não pode ser zero. A gente vai falar disso mais à frente. Ou seja, quando a divisão é exata. Quando o resto da divisão de A por B é igual a zero, ou seja, a divisão é exata. Nesse caso, o número A é múltiplo de B. E o B é divisor de A, logicamente. Né? Um número ser múltiplo de outro, diz que o outro é divisor de 1. Então, A é múltiplo de B, B é divisor de A. Ok. Exemplos. 56 dividido por 8. Eu quero saber se 56 é múltiplo de 8. Será que é? Se eu olhar na tabuada do 8, quando eu tiver exatamente 8 vezes 7, eu vou ter 56. Então, aqui sim. Sim, né? 56 é múltiplo de 8. Ou 56 é divisível por 8. Lógico, se 56 é divisível por 8, também é divisível por 7. 137 dividido por 5. Ou seja, 137 é múltiplo de 5. Não está na tabuada, né? Direto. Então, eu vou fazer. 137 dividido por 5. 13 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 é 10. Para 13 sobram 3. 37 dividido por 5 é 7. 7 vezes 5 é 35. Para 37, resto 2. Como o resto não é zero, a divisão não é exata, eu afirmo que 137 não é múltiplo de 5. Ok? Nenhum número natural é divisível por zero. É o que eu acabei de dizer. Né? Se eu, por exemplo, tenho o número 12 e eu quero dividir por zero, isso aqui não existe. Por que que não existe? Porque o que eu estou querendo é que o zero multiplique algum número para dar 12. E a gente tem que lembrar que sempre quando um dos fatores for zero, o resultado obrigatoriamente é zero. Ou seja, se eu pegar o zero e multiplicar por qualquer número, vai dar zero. Teria que dar 12. Então aqui eu afirmo que não existe. Ou seja, nenhum número natural é divisível por zero. O zero não é divisor de ninguém. Segunda observação. Todo número natural é divisível por 1. Ainda pegando 12, né? Então, se eu pego 12 e vou dividir por 1, 12 dividido por 1, ou seja, eu tenho 12, vou dar para 12 bolinhas de gude, vou entregar para uma única pessoa, ela receberá exatamente 12. 25 reais. E vou pagar uma conta para uma pessoa de 25 reais, logicamente, a pessoa vai receber 25 reais. Certo? E por último,
todo número natural diferente de zero é divisível por ele mesmo. Então aqui eu estou falando que se eu pegar o 12 e dividir por 12, o resultado é 1. Ou seja, dividido por ele mesmo. Se eu pegar o 25 e dividir por 25, o resultado é 1. Se eu pegar o 100 e dividir por 100, o resultado é 1. Ou seja, todo número diferente de zero é divisível por ele mesmo. E aqui nós encerramos nossa aula. Espero que tenha ficado. Obrigado. Até a próxima. Tchau.